Assim diz a palavra do nosso Senhor. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus o Altíssimo tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto, pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. Dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham nela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente e dizendo: derribai a árvore, cortai os ramos, derriçai as folhas, espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação. Mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada. És tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore, e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo.
e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Amém. Até aqui a palavra do Senhor, irmãos. Vamos orar pedindo a iluminação do seu Santo Espírito. Ajuda-nos, ó Deus, a receber esta palavra não como palavra de homens, mas como ela de fato é a palavra do Senhor. Venha o teu Espírito iluminar os nossos olhos e o nosso entendimento, para podermos compreender, Senhor, a glória do teu reino e da tua majestade em toda a terra, e para que possamos, Senhor, abandonar o orgulho e a arrogância e nos curvar diante do Senhor em humilde submissão, para que sejamos como nosso Redentor, que é manso e humilde de coração. É no nome dele que nós oramos. Amém. Acredito que muitos de vocês, pelo menos os mais velhos, já assistiram, provavelmente várias vezes, na sessão da tarde, o filme de 1988, estrelado por Tom Hanks, Quero Ser Grande. Em Quero Ser Grande, o protagonista tem 12 anos, Josh, e ele vai a um parque de diversões e não consegue ir numa montanha-russa porque ele era baixinho e não tinha ainda a altura suficiente para aquela atração do parque. Então, entristecido, ele encontra um outro brinquedo do parque, que era uma espécie de máquina dos desejos, né, uma máquina cigana chamada Zolar. Ele coloca uma moeda e pede a máquina para ser grande. O seu desejo é realizado, e como grande ele começa a desfrutar das glórias da vida adulta, por assim dizer. Ele começa a ganhar dinheiro num trabalho que ele ama, numa fábrica de brinquedos, e ele também conhece uma moça por quem se apaixona. E à medida que ele desfruta dessas bênçãos e benesses da vida adulta, ele vai, aos poucos, se esquecendo de quem ele era, se esquecendo de que ele era uma criança e do que era ser criança, e ele vai se afastando mais e mais dos seus amigos, especialmente do seu amigo Billy. A Bíblia nos fala, irmãos, que existe um sentido no qual crescer é ruim. A Bíblia nos fala de que quando um homem cresce em poder, quando o homem aumenta suas riquezas, quando ele ganha mais influência, ele frequentemente se depara com as tentações do orgulho e da arrogância. Talvez os irmãos se lembrem que em Provérbios 30, o rei Agur faz uma oração muito interessante ao Senhor. Ele pede a Deus para não ser rico e nem ser pobre. E por que ele não quer ser rico? Porque ele não quer ficar rico. Ele responde em Provérbios 30, verso 9, para não suceder que, estando eu farto, te negue e te diga quem é o Senhor. Esse era um rei sábio, ciente das tentações da riqueza, ciente das tentações do poder, e ele pede a Deus: Senhor, mantém o meu coração pequeno, mantém o meu coração humilde, me mantém como uma criança. Ao longo do livro de Daniel, nós já exploramos e já aprendemos muito sobre o rei Nabucodonosor. Você se lembra que no capítulo 1 nos é dito que esse é o rei que sitiou e derrotou Jerusalém, que venceu o povo de Deus, que levou o povo cativo, parte do povo cativo para o reino da Babilônia, e que arrancou os utensílios sagrados do templo de Jerusalém e levou esses utensílios para a casa do seu Deus, Marduk. Esse é um homem pagão, um homem ímpio, um inimigo do povo de Deus. No capítulo 2, nós vemos um pouco mais da alma e do espírito desse rei. Ele é um tirano, ele é alguém que manda matar por mero capricho.
E nesse capítulo 2 ele tem um sonho de uma estátua que cresce, que tem várias partes, e ele é a cabeça dessa estátua, a cabeça de ouro. Mas esse sonho mostra ao rei Nabucodonosor que o seu reino terá um fim, e que no final da história esses reinos dos homens serão substituídos pelo reino de Deus, representado por uma pedra que não é cortada por mãos humanas, o nosso Senhor Jesus Cristo. Acontece que depois de ouvir esse sonho, em vez de se humilhar diante do Senhor, depois de uma breve confissão de louvor a Deus, Nabucodonosor volta às suas velhas práticas, volta aos seus velhos caminhos, volta à sua arrogância. E o que é que ele faz? Ele diz: Deus disse que o meu reino será substituído por outro, eu vou erguer uma estátua toda de ouro, e todos os povos de dentro do meu reino terão de se curvar diante dela. Quando os amigos de Daniel não se curvam diante dessa estátua, o que Nabucodonosor faz? Ele os lança na fornalha de fogo ardente, acesa 7 vezes mais, para matar os rebeldes. Pela providência de Deus e pela sua intervenção extraordinária, os amigos de Daniel sobrevivem, saem intactos da fornalha, e mais uma vez Nabucodonosor presta um serviço de lábios a Deus. Reconhece a grandeza de Deus, mas mais uma vez ele volta aos seus maus caminhos. O que acontece no capítulo 4 é algo interessante, porque Nabucodonosor é um personagem nos outros capítulos, mas aqui ele é um narrador. Ele está escrevendo uma carta pública, onde ele vai apresentar uma história muito interessante sobre como ele veio a conhecer o Altíssimo de uma forma diferente. O capítulo 4, assim como o capítulo 5, irmãos, contém 2 narrativas distintas, mas que têm uma só mensagem, e nós vamos ver isso à medida que nós avançarmos. A mensagem dos capítulos 4 e 5 é a mensagem de que Deus abate os orgulhosos, de que Deus derruba os arrogantes. E, curiosamente, essas 2 narrativas dos capítulos 4 e 5 estão envolvidas por outras 2 narrativas que também têm muita semelhança entre si. No capítulo 6, os amigos de Daniel são livrados da fornalha. No capítulo 6, o próprio Daniel vai ser livrado da cova dos leões. Isso leva os comentaristas a entender corretamente que os capítulos 4 e 5 são o ápice da mensagem teológica de Daniel. Nós conhecemos muito das outras histórias e muitas vezes negligenciamos os capítulos 4 e 5, mas na verdade esses 2 capítulos contêm a mensagem teológica central do livro de Daniel. E que mensagem é essa? É uma mensagem de que o povo de Deus não precisa temer os arrogantes. O povo de Deus não precisa temer os homens poderosos e arrogantes, porque Deus é poderoso para sustentar o seu povo nas suas aflições, como nós vimos no capítulo 3, mas mais ainda, Deus é poderoso para derrubar os que se levantam contra o Senhor e o seu povo. Imagine que alegria e que esperança é dada aos israelitas fiéis que estão no cativeiro e se perguntam: até quando, Senhor, nós seremos envergonhados? Até quando nós viveremos nas trevas desse reino de morte? E o Senhor diz a eles, nos capítulos 4 e 5, eu sou poderoso para derrubar o maior dos imperadores. O maior dos reis da terra não pode ficar de pé diante do meu poder. A mensagem dos primeiros 27 versículos que nós acabamos de ler, então, é que Deus abate os orgulhosos para que eles reconheçam e se submetam ao seu domínio absoluto. Deus abate os orgulhosos para que eles reconheçam e se submetam ao seu domínio absoluto. O texto tem 3 cenas muito claras. Nos versos de 1 a 3, nós temos um prólogo em que Nabucodonosor introduz a história que ele vai contar, vamos dizer assim, a introdução da sua carta, versos 1 a 3. Dos versos 4 a 18, Nabucodonosor narra o sonho que ele teve, e nos versos 19 a 27, Daniel interpreta o sonho. Nós vamos ver então cada uma dessas cenas em particular. Em primeiro lugar, irmãos, nós vemos nos versos de 1 a 3 o reconhecimento do domínio eterno de Deus. O reconhecimento do domínio eterno de Deus. O
O que acontece nos versos de 1 a 3? Leia comigo mais uma vez. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Nabucodonosor escreve uma carta aberta a todos os homens do seu reino. É interessante, ela é dirigida a todos os súditos do império, o que englobava naquele momento povos, nações e homens de várias línguas. E Nabucodonosor escreve essa carta para ser distribuída, divulgada, espalhada por todo o reino. E qual é o objetivo dessa carta que ele escreve? O objetivo da carta é tornar conhecidas as obras de Deus. Veja o verso 2. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. E então, no verso 3, antes de narrar esses fatos, esses sinais e essas maravilhas, o rei explode em louvor ao Deus de Israel. Ele diz: quão grandes são os seus sinais, quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Irmãos, esses 3 versos revelam algo magnífico sobre o rei Nabucodonosor. Como nós dissemos, nós já vimos Nabucodonosor se curvar diante de Deus e depois se levantar de novo orgulhosamente. Mas todos os comentaristas antigos desse capítulo concordam que o capítulo 4 é diferente. No capítulo 4, Nabucodonosor vai ser rebaixado para não mais se levantar. Ele vai se humilhar diante de Deus como um verdadeiro convertido. E aqui é como que um testemunho público da sua conversão. É como se Nabucodonosor tivesse de fato convocado uma coletiva de imprensa e ele chama os jornalistas e manda todas as redes de televisão do mundo se juntarem para fazer um pronunciamento público. E esse pronunciamento público é: eu quero anunciar para vocês as obras que Deus tem feito por mim, e eu quero declarar o meu louvor e a minha adoração ao Deus Altíssimo. Que coisa magnífica, irmãos, quando nós pensamos quem era esse homem. Um rei pagão que profanou o templo de Deus em Jerusalém. Um rei tirano que mandou matar os sábios que não foram capazes de interpretar o seu sonho. Um rei egocêntrico que ergue uma estátua na planície de Dura e convoca todos os oficiais do império a se curvarem e adorarem a imagem que ele fez. Agora ele escreve no capítulo 4 uma carta como alguém significativamente diferente. Nós não deveríamos estranhar que um rei se converta a Jesus Cristo, que um rei se converta ao Deus Altíssimo. O livro de Jonas, o primeiro livro dos profetas, nos ensina a esperar por isso, porque quando Jonas anuncia o juízo de Deus sobre Nínive, é exatamente isso que acontece com o rei. O rei se cobre de pano de saco e cinzas, e ele se humilha e se converte ao Deus de Israel. O livro de Jonas funciona então como uma espécie de introdução para todos os outros livros proféticos, porque essa é a mensagem que nós devemos esperar, que quando Deus anuncia a sua glória e revela a sua vontade e o seu poder entre as nações, os reis da terra ou se converterão ao Senhor ou serão destruídos. Os capítulos 4 e 5 vão mostrar essa diferença. Nabucodonosor é aquele que se curva e se converte. Belsazar, no capítulo 5, é aquele que é curvado, mas não se converte. Essas são as duas opções, e é isso que nós devemos esperar, e não deveríamos nos espantar pelo fato de que esse rei tão poderoso agora se curva diante do Deus Altíssimo. E o que Nabucodonosor faz aqui é usar o seu poder agora para anunciar as maravilhas de Deus. Ele ainda é um rei poderoso. Ele diz: o seu domínio se estende por toda a terra. Envolve vários povos, várias nações, várias línguas. É interessante que achados arqueológicos mostram que os reis babilônicos recebiam um título específico. Os imperadores da Babilônia recebiam o título de o rei dos 4 cantos, denotando esse poder imperial magnífico, quase sem limites. Eles eram reis dos 4 cantos da terra. E Nabucodonosor escreve como um rei de toda a terra, mas ao mesmo tempo ele reconhece que o seu reino tão grande é pequeno diante do reino do Deus Altíssimo. O seu reino tão poderoso
é fraco diante do reino do Deus de Israel. O seu reino é um reino temporário, mas o reino de Deus é um reino eterno. Essa é a ênfase dos versos 1 a 3. Ele se converte ao Deus de Israel ao ver os seus poderosos feitos, tanto na fornalha quanto agora na história que ele vai contar. E ele então se curva diante do Senhor. Certamente os irmãos já me ouviram falar, e talvez tenham ouvido outros líderes da nossa igreja falar, de um livro muito interessante, escrito por uma autora chamada Rosaria Butterfield, que é Os Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável. Quem já leu o livro ou já ouviu a história de Rosária sabe que ela era uma professora de estudos feministas na Universidade de Siracusa, nos Estados Unidos, e ela era uma inimiga do cristianismo. Ela estava escrevendo um livro sobre os problemas da direita religiosa nos Estados Unidos. Ela era envolvida com a comunidade LGBT e morava com uma parceira. Ela era, em todos os sentidos, aquilo que nós poderíamos chamar de uma convertida improvável, uma candidata improvável à conversão. A mesma coisa é com Nabucodonosor aqui. Ele também era um candidato improvável à salvação. Talvez alguns de nós, irmãos, tenhamos sido esses candidatos improváveis. Talvez alguns de nós tenhamos vivido vidas dissolutas, vidas no pecado, vidas entregues totalmente às paixões. E o Senhor poderosamente se revelou a nós, mostrou a sua glória, o seu poder e a grandeza da sua graça, nos tirando do pecado, nos humilhando, nos rebaixando, para no final nos salvar por meio de Jesus Cristo. Talvez você que está aqui hoje à noite, hoje pela manhã, seja um candidato improvável à conversão. Mas essa história nos lembra de que Deus salva candidatos improváveis à conversão. Essa história nos lembra de que Deus é poderoso para humilhar e, enfim, salvar até mesmo o maioral dos pecadores, até mesmo o mais ímpio e tirano dos reis da terra. Mas é preciso que todos nós entendamos o que é a conversão. A conversão não é levantar a mão e vir à frente no final de um apelo. A conversão é voltar-se para Deus com fé humilde, abandonando os nossos velhos caminhos de pecado, reconhecendo Deus como o único Deus verdadeiro e nos submetendo à sua vontade e ao seu reino eterno. Por isso que a conversão, irmãos, não pode ser produzida por homem nenhum. Um pregador não pode produzir conversão nos seus ouvintes e nenhum de vocês pode produzir conversão em si mesmo ou em quem quer que seja. Uma verdadeira conversão só acontece por meio do Espírito Santo, que muda o coração de um pecador, que nos leva à reconciliação com o Pai por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós precisamos, de fato, nos examinar quanto à nossa conversão. Sim, fomos batizados. Sim, pertencemos à igreja visível. Mas Jesus disse a Nicodemos que era preciso nascer de novo e que ninguém entraria no reino sem o novo nascimento. A pergunta que nós precisamos nos fazer é se de fato somos convertidos. E se não somos, se sinceramente nos examinamos e chegamos à conclusão de que ainda permanecemos nos nossos pecados, nós precisamos imitar Nabucodonosor aqui, pelo Espírito Santo, contemplar as maravilhas de Deus, nos humilhar diante dele e clamar por salvação. Nós vemos então nos versos de 1 a 3 um reconhecimento do domínio eterno de Deus. Os versos 4 a 18 nos falam sobre uma representação do domínio soberano de Deus. O que acontece nesses versos, nós não precisamos lê-los todos novamente. O que acontece nos versos 4 a 18 é que Nabucodonosor relata a sua experiência. Ele agora vai relatar como ele chegou a esse estado em que ele agora está, como ele veio a se tornar alguém que reconhece o domínio soberano e eterno do Deus Altíssimo. Ele diz que ele teve um sonho que o perturbou, versos 4 e 5. Eu estava tranquilo em minha casa, feliz no meu palácio, e tive um sonho
que me espantou. Um homem na tranquilidade de uma vida segura, vivendo os melhores anos do seu reino, agora ele está espantado e turbado. Ele não consegue mais uma vez voltar a dormir. Nos versos 6 e 7, Nabucodonosor faz aquilo que nós já esperamos que ele faça, porque já vimos isso acontecer no capítulo 2. Ele manda chamar os sábios, ele manda chamar os encantadores, os magos da Babilônia. Ele vai procurar sabedoria mais uma vez entre aqueles que não conhecem a Deus. E mais uma vez ele é frustrado na sua busca por sabedoria entre os pagãos. Os sábios não são capazes de interpretar o sonho. Dessa vez, pelo menos, ele tem a bondade de revelar o conteúdo do sonho, mesmo assim, eles não sabem interpretar. Nos versos 8 e 9, então, ele busca Daniel. Eu queria que você lesse comigo os versos 8 e 9. Por fim se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive, dize-me a sua interpretação. Deus revela mistérios por meio de sonhos. Os sábios pagãos são incapazes de compreender os mistérios. Nabucodonosor se lembra de que décadas atrás ele viu Daniel interpretar e revelar o conteúdo e a interpretação de um sonho. Então ele lembra que Daniel é alguém que tem o Espírito de Deus. O Espírito de Deus repousa sobre ele e ele pode confiar que Daniel vai ter a interpretação, o significado do sonho. Nabucodonosor está narrando sua experiência ainda antes da conversão, e ele insiste em chamar Daniel pelo seu nome pagão, pelo seu nome babilônio, Beltesazar, um nome que exalta algum dos deuses da Babilônia, talvez a deusa Estar, talvez o deus Marduk, mas é um nome que exalta, que clama pela proteção de um deus pagão. E ele chama Daniel de Beltesazar, ele associa Daniel aos magos, ele chama Daniel de chefe dos magos, mas ao mesmo tempo ele distingue Daniel como alguém diferente dos outros. Ele é alguém em quem repousa o Espírito Santo de Deus. Irmãos, infelizmente a nossa tradução traz uma tradução infeliz ao dizer que ele é alguém no qual há o Espírito dos deuses santos. Gramaticalmente isso é possível, essa é uma tradução possível, mas não é o significado esperado de Daniel ao escrever esse texto. O significado esperado é que os leitores ouvissem essa palavra, essa expressão, e entendessem como uma referência ao Espírito Santo. Até porque os deuses babilônicos nunca são chamados, ou muito raramente, são chamados de santos. Os deuses da Babilônia não eram considerados moralmente puros, eles não eram chamados santos. Então, quando Daniel escreve essas palavras, seja lá qual fosse a intenção de Nabucodonosor no momento em que ele disse essas palavras, o que é esperado de nós é que nós ouçamos isso e entendamos: Daniel é alguém em quem repousa o Santo Espírito do Deus verdadeiro. Ele não é alguém possuído por espíritos de deuses pagãos, espíritos de demônios, mas é alguém em quem repousa o Espírito do Deus de Israel. E Nabucodonosor, tendo acompanhado a trajetória de Daniel há mais de 20 anos, ele chegou com 14 anos provavelmente, e agora está nos seus 40, e então Nabucodonosor tem Daniel na sua corte há muito tempo e sabe que nenhum mistério é difícil para Daniel. Não porque Daniel seja especial, não porque Daniel seja mais inteligente ou mais sábio, mas porque Daniel serve ao Deus que revela mistérios. Daniel serve ao Deus que conhece o que está escondido. As trevas e a luz para o Deus de Israel são a mesma coisa. Então, nos versos 10 a 17, Nabucodonosor relata o conteúdo do sonho. E esse sonho tem basicamente duas cenas importantes a princípio. Ele vê uma árvore extraordinária, uma árvore alta, larga, que serve de abrigo para animais e para aves. Em seguida, nos versos 13 a 17, ele vê que um mensageiro extraordinário, chamado de um vigilante santo, desce dos céus para anunciar juízo contra aquela árvore.
E no verso 17, o anjo diz qual é o propósito desse juízo. O propósito desse juízo contra a árvore é a exaltação do domínio soberano de Deus. Veja, esta sentença é por decreto dos vigilantes e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Esse anjo vem com uma condenação sobre a árvore, uma mensagem de que a árvore será cortada e destruída, e ao mesmo tempo ele anuncia que o propósito dessa destruição é a exaltação do domínio soberano de Deus. Ele tem domínio sobre o reino dos homens e ele o dá a quem quer. No verso 18, então, depois de ter contado o sonho, Nabucodonosor pede a Daniel a interpretação. A interpretação do sonho só vem na próxima cena e nós vamos nos debruçar um pouco mais sobre ela. Mas ainda aqui nessa sessão, irmãos, o que nós podemos aprender com as imagens, com as metáforas, com o visual que é apresentado diante dos nossos olhos desse sonho de Nabucodonosor? A imagem de uma árvore é uma representação típica do orgulho humano nas Escrituras. Se você for para Ezequiel 31, você vai ver que o reino da Assíria, Ezequiel era um contemporâneo de Daniel, e Deus descreve o reino da Assíria da mesma forma, como um poderoso cedro do Líbano que se ergue e que no final vai ser cortado e derribado. O mesmo Ezequiel, no capítulo 16, diz que Israel também é uma árvore, e que como uma árvore que se tornou arrogante, Israel também vai ser cortado, mas um toco será preservado, e no final, um pequeno ramo se levantará daquele toco. Então, a imagem da árvore é uma representação típica do orgulho e da arrogância dos homens, e especialmente dos reinos. Mas há um detalhe sobre esta árvore do sonho de Nabucodonosor que chama a nossa atenção. Veja o verso 11. A árvore crescia e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu. É uma descrição que quase literalmente repete o que é dito em Gênesis 11 sobre um outro empreendimento humano que acontece no mesmo lugar onde hoje é o reino da Babilônia, a Torre de Babel. Os homens arrogantes se juntam com um projeto. Nós vamos fazer um nome grande para nós mesmos e vamos construir uma torre cujo topo chegue aos céus. Os planos da Torre de Babel parecem ter sido destruídos, são destruídos e espalhados por Deus, mas os descendentes da torre querem continuar tentando. E agora essa árvore se ergue mais uma vez. E é dito que a sua altura chegava, enfim, até ao céu. Todas essas imagens aqui de Daniel, de Ezequiel, de Gênesis 11, todas elas apontam de volta para uma outra árvore, aquela primeira árvore cujo fruto nossos pais comeram no jardim. Qual era a intenção deles? Qual foi a tentação apresentada a eles? No dia em que dela comerem, vocês serão iguais a Deus. O princípio de todo pecado: incredulidade e orgulho. Incredulidade e orgulho, o princípio de todo pecado. Todas as vezes que o nosso orgulho toma conta de nós, nós nos erguemos e começamos a erguer projetos na tentativa de chegar por conta própria até os céus. Mas há uma outra imagem importante aqui, além da imagem da árvore. A cena do vigilante, a cena do anjo, é uma representação do juízo de Deus contra os arrogantes. Essa também é uma imagem típica nas Escrituras, irmãos. O derrubar, o cortar, é uma imagem típica nas Escrituras. O pastor Paulo está expondo aqui conosco o livro de 1 Samuel, e o Cântico de Ana é uma declaração teológica do que essa imagem representa. Deus derruba os orgulhosos. Deus quebranta os que contendem com Ele. Deus julga as extremidades da terra. É do caráter de Deus aborrecer o orgulho. E o Novo Testamento vai dizer isso, exatamente isso. Deus não tem prazer nos soberbos.
O que essa cena do vigilante nos mostra é que, em vez de alcançar os céus, os arrogantes são rebaixados. E onde é que eles terminam? Eles terminam comendo com os animais. Veja, verso 16, no final do verso 15: seja ela molhada do orvalho do céu, a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Isso vai acontecer literalmente com Nabucodonosor, nós vamos ver isso no próximo domingo, mas figurativamente isso acontece com todo orgulhoso, no anseio de se exaltar e de ser igual a Deus, ele se torna menos do que homem e vai comer com os animais. Mas essa imagem também nos lembra de que sempre há uma promessa implícita de misericórdia em todo juízo. Mais uma vez, o livro de Jonas é um paradigma para nós. Jonas não anuncia a possibilidade de salvação. Jonas diz: 40 dias e Nínive será destruída. Mas implícito naquele anúncio de julgamento há uma promessa de salvação. Se vocês se arrependerem do mal que vocês fizeram, Deus se arrependerá do mal que Ele prometeu fazer a vocês. E aqui, mais explicitamente, é anunciado: o toco da árvore vai ser preservado. O toco não é destruído. O juízo é temporário, é por 7 tempos. E há uma promessa de restauração, caso a árvore se humilhe. A mensagem dessa visão, a mensagem dessa seção poética do sonho de Nabucodonosor, conclui com a mensagem do anjo dizendo: a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até ao mais humilde constitui sobre eles. Que coisa difícil é para todos nós, irmãos, mas especialmente para um rei, dono de um dos maiores impérios de toda a história humana. Que difícil é para nós reconhecer e descansar na soberania de Deus. Ele tem domínio sobre nós. E Ele faz conosco o que queremos, o que Ele quer. Muitos de nós lutamos com a doutrina da soberania de Deus na salvação. Muitos de nós tivemos dificuldade de aceitar que Deus elege uns para a salvação eterna e outros para a condenação eterna, que Ele é o oleiro que faz do mesmo barro aquilo que Ele quer, vasos para honra e vasos para desonra. Mas, irmãos, as Escrituras estão cheias da revelação de que esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus verdadeiro. Ele é um Deus soberano que faz o que quer a quem Ele quer. E ninguém pode segurar a mão dele e dizer: que fazes? Ninguém pode se colocar contra ele e dizer: o que é isso que o Senhor está fazendo? Porque Ele é o nosso dono. Ele tem domínio sobre nós e Ele faz conosco o que Ele quer. Mas a verdade da soberania de Deus seria uma verdade muito difícil de engolir, se esse Deus que é soberano não fosse também justo e santo e moralmente perfeito. E o final da nossa narrativa vai justamente mostrar que esse Deus não é apenas soberano, e o seu domínio não é apenas um domínio eterno, mas é também um domínio justo. Veja comigo os versos 19 a 27, nós temos aqui uma revelação do domínio justo de Deus. O que nós vemos a partir do verso 19 é que o próprio Daniel fica perturbado quando descobre o significado do sonho. Provavelmente ele ficou perturbado pensando em qual seria a reação do rei. Lembre-se, esse é o rei que mandou matar os sábios antes de saber o significado do sonho. Agora ele está para ouvir uma mensagem dura de Daniel. E Daniel está perturbado. Ele está tão perturbado que ele faz uma declaração para o rei que basicamente significa: ó rei, eu queria não ter que te entregar essa mensagem. Ele diz assim, no final do verso 19: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio e a sua interpretação para os teus inimigos. Daniel está dizendo: Senhor, rei, se eu pudesse, eu anunciaria essa profecia para os teus inimigos. Mas ela é para ti mesmo. Não tenho o que fazer. Eu preciso te anunciar essa mensagem.
Então Daniel explica o significado do sonho. Nos versos 20 a 22, ele diz com clareza qual é o significado da árvore. A árvore é uma representação do próprio rei Nabucodonosor. Um rei que se exaltou, cujo reino cresceu, se estendeu até as extremidades da terra e, por assim dizer, chegou até o céu. Esse é um homem poderoso que não conhece derrotas, que está tendo paz no seu reino há pelo menos 10 anos. Ele está em tranquilidade, o seu poder é majestoso e tranquilo, e as nações da terra vieram se abrigar debaixo dele. Os povos dominados por ele não mais se rebelam, as nações que foram subjugadas por ele não querem mais guerra, todos estão debaixo do abrigo desse reino. A árvore é o rei. Então Daniel explica também o significado da mensagem do anjo nos versos 23 a 25. Veja comigo. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze. E aí no início do verso 24, esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. O rei vai ser expulso de entre os homens. Essa é a mensagem do anjo, o significado da mensagem do anjo. O rei será expulso de entre os homens e, num surto de loucura, passará a morar com os animais. Isso a gente vai ver no próximo domingo. Mas, ao mesmo tempo, o anjo anuncia que esse juízo é temporário e tem por objetivo fazer que o rei reconheça o domínio absoluto do Deus de Israel. No verso 26, então, Daniel explica o significado do toco. A árvore não é cortada até o fim. Veja, quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. O rei será humilhado, ele será rebaixado, mas ele será reerguido novamente, quando ele conhecer e confessar que o Deus dos céus, o Deus de Daniel, o Deus de Israel, é o único Senhor soberano dos céus e da terra. Mas Daniel não para na explicação do sonho. Daniel é um profeta. E o que é que os profetas fazem, irmãos? Qual é a missão principal de um profeta? Talvez você diga: a missão principal de um profeta é prever o futuro. Não na Bíblia. Na Bíblia, a principal função e o principal ministério de um profeta é funcionar como uma espécie de promotor de justiça de Deus. Ele é alguém que traz a acusação contra aqueles que estão em seu pecado, para que eles saibam que o juízo se aproxima se eles permanecerem impenitentes. Mas salvação é oferecida para aqueles que se arrependem. Daniel, então, como um promotor de justiça dos céus, chama o rei ao arrependimento. Veja o que ele diz no verso 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. O que Daniel está dizendo basicamente aqui no verso 27 é que Nabucodonosor precisa fazer aquilo que no Novo Testamento o apóstolo Paulo descreve como o padrão de despir e revestir-se. Os irmãos devem se lembrar que Efésios 4, por exemplo, e 5 vai dizer que nós nos despimos do velho homem e nos revestimos de Cristo, que aquele que furtava não deve mais furtar, mas deve trabalhar para fazer com as suas mãos o que é bom e poder acudir ao necessitado. Daniel olha para Nabucodonosor e diz: ó rei, troca o teu pecado por justiça, troca a tua iniquidade por misericórdia para com os pobres. Irmãos, a mensagem do Evangelho nunca é uma mensagem de arrependa-se, assine uma carta e continue vivendo a sua vida como quiser. Nunca é uma mensagem de venha ao altar, levante as suas mãos
e continue vivendo como você está vivendo. A mensagem do Evangelho é: arrependa-se e cada um de vós se converta do pecado para Deus. A mensagem do Evangelho sempre é: receba o Evangelho que é livremente oferecido em Jesus Cristo. Receba o perdão, receba a salvação, receba a reconciliação com Deus, mas a sua vida não permanecerá a mesma ao fazer isso. Quando os fariseus se aproximaram de João Batista, o que é que João Batista dizia? Ele dizia: mudem de vida, os soldados se contentem com o seu soldo, os que roubavam não roubem mais. O que é que acontece com Zaqueu ao converter-se a Jesus Cristo? Senhor, tudo que eu roubei eu vou devolver multiplicado e vou dar uma porção do que eu tenho aos pobres. A mensagem que Daniel anuncia a Nabucodonosor é a mensagem que os profetas anunciaram no Antigo Testamento, que João Batista anunciou como o último dos profetas antes de Cristo, que o próprio Senhor Jesus anunciou no seu ministério, seguido pelos apóstolos. Arrependimento produz frutos. Arrependimento verdadeiro produz transformação. No caso de Nabucodonosor, como rei, quais serão as marcas de um rei convertido? Ele passará a ser um rei justo nas suas decisões, justo nos seus julgamentos, correto na sua maneira de administrar o império. E ele será alguém misericordioso com os pobres. Cuidará dos necessitados, socorrerá aqueles que não têm como prover para si mesmos. Um rei convertido é um rei que se parece com o rei a quem ele se converteu. E como nós cantaremos em breve no Salmo 146, esse é o Deus a quem nós servimos, o rei que nos redimiu. Ele faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome, socorre e ampara os órfãos e as viúvas. O rei justo, o rei misericordioso é aquele que faz assim, que imita o Deus a quem ele serve. Irmãos, algumas lições importantes nesse texto que nós precisamos considerar. A primeira e mais óbvia delas, e nós vamos continuar falando sobre esse tema nos próximos sermões, nesses capítulos 4 e 5. O orgulho é um pecado terrível. O orgulho é um pecado terrível. O orgulho é a raiz de todo pecado. E o orgulho agrava muito o nosso pecado. Um homem orgulhoso é incapaz de perceber que pecou e voltar atrás. E ele continua pecando e se afundando ainda mais no pecado. Um homem orgulhoso, confrontado com o pecado, em vez de se humilhar, de se rebaixar e de confessar, ele se endurece e passa a atacar aqueles que o confrontaram. Um homem orgulhoso vai adicionando pecado sobre pecado sobre pecado, e em vez de se erguer para Deus, ele vai se rebaixando numa onda de vergonha e de humilhação, e ele termina comendo com os animais. Eu falei de Rosaria Butterfield, e ela, como eu falei, tinha uma vida homossexual. E ela disse que quando ela foi convertida, uma das coisas que ela teve de lidar foi: como é que eu lido agora com a minha sexualidade? Eu sempre me via assim, eu sempre achei que essa era quem eu era, essa era a minha identidade. E ela começa a investigar a palavra de Deus. E ela descobre: o meu pecado não é a minha homossexualidade. Ela diz: o meu pecado é o meu orgulho. O orgulho das minhas conquistas, o orgulho da comunidade LGBT, o orgulho que eu tenho de ser quem eu sou e ter os amigos que eu tenho e de não ser como esses cristãos reacionários que eu tanto condenava. Ela escreve no livro que nós já citamos o seguinte, ela diz: Deus nos diz o que está na raiz da homossexualidade. E Deus nos diz como funciona a progressão do pecado. Nós lemos, ela está falando de Ezequiel 16, nós lemos aqui que a raiz da homossexualidade é também a raiz de uma multidão de outros pecados. Ela diz, em primeiro lugar, qual é a raiz? O orgulho. Por que o orgulho? O orgulho é a raiz de todo pecado. O pecado nos incha com um falso senso de independência.
Pessoas orgulhosas sempre sentem que podem viver independentes de Deus e independentes de outras pessoas. Pessoas orgulhosas se sentem no direito de fazer o que querem e quando querem. E nisso está a raiz de todo o pecado. A nossa primeira lição, então, é que o orgulho é um pecado terrível, que traz destruição, que nos leva a pecados cada vez piores. Uma segunda lição que esse texto nos traz, então, é que Deus não vai deixar o pecado da arrogância impune. Deus vai julgar os orgulhosos. Deus vai julgar os arrogantes. Mas lembre-se, quando Ele anuncia juízo, Ele também anuncia um caminho de misericórdia. Talvez você se veja hoje ouvindo essa mensagem e reconheça: eu sou um homem orgulhoso. Eu tenho dificuldade de depender das pessoas. Eu tenho dificuldade de reconhecer os meus erros. Eu tenho dificuldade de pedir perdão. Eu tenho dificuldade de voltar atrás. Eu tenho dificuldade de dizer: eu não consigo, preciso de socorro. O Senhor diz: se você permanecer no seu orgulho, você será abatido. Você será destruído. Você será cortado da terra. Mas o Senhor também diz: se você se humilhar perante mim, se você me buscar de todo o meu coração, se você vier a Cristo, o homem que é manso e humilde de coração, e se humilhar perante Ele e se prostrar diante dEle, o Senhor diz: então eu te darei perdão e salvação. E se você está no profundo de uma aflição, humilhado por Deus agora, veja isso como uma oportunidade de se humilhar ainda mais diante do Senhor e de clamar por perdão. Deus vai cortar os orgulhosos da terra, mas o toco que se humilhar e clamar por misericórdia será restaurado, será salvo. Dê então, irmão, ouvidos à mensagem profética. Deus promete salvação e restauração a você, se você se humilhar perante Ele. Mas se você não se humilhar, Ele promete juízo e disciplina. A última lição que esse texto nos dá é que que o verdadeiro arrependimento produz frutos de justiça e de misericórdia. Quando a Bíblia nos diz como nós devemos examinar a nós mesmos para saber se estamos na fé, a Bíblia nunca diz: lembre-se do dia da sua conversão, lembre-se do apelo que você respondeu. A Bíblia diz: olhe para os frutos. Que tipo de frutos você tem produzido? Se a sua vida é marcada pelo pecado e pela iniquidade, você não pode se considerar alguém de fato salvo em Cristo. Mas se a sua vida é marcada imperfeitamente por frutos de justiça e misericórdia, se você está crescendo no amor a Deus e ao próximo, se você está crescendo na sua disposição de fazer a vontade de Deus e de fazer o bem às pessoas, se você está crescendo na sua obediência aos mandamentos e no seu interesse pelas coisas celestiais, então você tem evidências da sua salvação e da sua vocação. Nabucodonosor era uma árvore que queria ser grande. Ele queria ser a maior de todas as árvores. E Deus anunciou para ele. Ele se tornou a maior de todas as árvores. Mas Deus lhe disse: eu vou te fazer pequeno mais uma vez. Eu vou te cortar e você voltará a ser um toco. Nabucodonosor e o seu reino babilônico era um abrigo de muitos animais, de muitas nações, de muitos povos. Mas quando o Senhor cortasse do poder, os animais do campo e as aves do céu teriam de fugir. Mas o Novo Testamento, irmãos, nos fala de uma outra árvore que serve de abrigo para todos aqueles que buscam refúgio nele. Você se lembra das palavras de Jesus em Mateus 13? O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é a maior de todas as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Abrigar-se debaixo de um reino de homens é tolice.
Mas abrigar-se debaixo do reino dos céus é a melhor coisa que nós podemos fazer. Abrigar-se em Cristo e no seu reino é a melhor coisa que nós podemos fazer. Diferente do reino da Babilônia e diferente de todos os reinos dos homens, o reino de Jesus Cristo jamais será cortado da terra. Jesus não é um rei arrogante que se ergue até os céus, mas ele é o rei humilde que desceu dos céus e se fez servo e se fez obediente até a morte e morte de cruz. E assim são os súditos do seu reino. Eles não são arrogantes, eles não são orgulhosos, mas eles são humildes. Eles não querem ser grandes, eles querem ser crianças. O reino dos céus pertence aos que se humilham, aos que se fazem pequenos, aos que se fazem como crianças e dependem inteiramente do Salvador. Deus abate os orgulhosos para que eles reconheçam e se submetam ao domínio absoluto de Deus. Abandona hoje o teu orgulho. Abandona agora a tua arrogância. Te humilha sob a poderosa mão de Deus. Se submeta ao domínio eterno, ao domínio soberano e ao domínio justo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós sabemos que o Senhor não pende para os homens arrogantes, mas o Senhor tem prazer na humildade e na misericórdia. Perdoa-nos, ó Senhor, compadece-te de nós, porque muitas vezes somos inclinados ainda ao orgulho. Temos dificuldade, Senhor, de depender de Ti, de confessar os nossos pecados, de buscar a Tua graça para sermos transformados. Perdoa o Teu povo, Senhor. Não nos deixa ser como o rei Nabucodonosor, que na sua arrogância desprezou o Teu reino, mas nos faz como nosso Senhor e Rei Jesus Cristo, que sendo Deus, se fez homem por amor de nós e por nossa salvação. Torna-nos mansos e humildes, Senhor, como humilde é o nosso Redentor. Torna-nos súditos do Teu reino, que são crianças e que buscam viver humildemente como crianças. Nos ajuda, ó Deus, a mortificar o nosso orgulho e a nos colocar debaixo do Teu domínio absoluto. Em nome de Jesus. Amém.